Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Então, eu resolvi fazer um vídeo contando da história. Eu tive um coma mês passado, agora dia 5 de agosto, e saí agora 9 de setembro, saí da UTI. Eu tive uma acidose diabética, lá descobriram uma pneumonia. Eu tomei remédio, misturei coisa, tomei clonazepam, e como a minha diabetes já estava alta com remédio e o clonazepam não deu muito certo, infelizmente eu entrei em coma dentro de casa. Eu já estava depressiva, já estava tratando minha depressão, né, na Unisul. Eu já estava tomando um monte de remédio. Hoje eu tô em casa, não tô tomando essas remediaradas que eu tava tomando antes, né? Vou voltar pro psicólogo, psiquiatra, né? Passei um trauma, mas eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa renovada, uma pessoa restaurada. Não era a minha hora, né? Não era a minha hora. Como ele mexe muito com a gente, né? E o mais engraçado foi que o cérebro da gente cria esse bloqueio, né? E meu coma foi lindo. Eu tive sonhos lindos. Eu sonhei que eu casei com um centauro. Eu conheço essa pessoa, né? Não é parente, mas é próximo. Foi muito engraçado. Eu tava num lugar lindo, como se fosse uma casinha de boneca. Eu andei de barco nesse lugar. Era lindo, 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 lindo. Diz que o casamento foi assim, ó, foi a cavalo. Diz que todo mundo, a minha família toda descendo a cavalo. E eu no cavalo, né, igual uma senhorinha, igual aquela senhorinha que anda de bicicleta, sabe? Com a perninha pro lado, atrás do marido. E eu tava no cavalo andando assim, né, com o centauro. E foi assim extremamente lindo, assim, descendo um morro, assim, diz que todo mundo atrás, assim, nossa, coisa assim que nem filme eu vi, eu não sei de onde que meu cérebro tirou isso. Mas tirou. E depois disso, das coisas que eu lembro, né, do coma, eu sonhei que o meu genro também era um centauro e a minha filha teve um bebê e era um potrinho. E meu potrinho não tinha leite porque a Mayara não tinha leite. E daí disse que eu tava com os peitos cheios de leite, e daí disse que eu apertava. E não, e pra sair leite, eu falei, meu Deus, na minha cabeça, eu tenho que tirar o leite pra poder dar pro meu neto. E era umas cambucas assim, como se fosse de coco, assim, sabe? E eu enchi aquilo e eu tinha que dar. E eu lembro que eu tava na casa do pai do Josias, do meu genro, e tava eu, a Mayara, a Esther e a mãe do Josias, mas na casa do pai do Josias, do pai mesmo, não do padrasto. E a gente se revezando para dar de mamar pra criança. E todo mundo preocupado porque só eu que tinha leite, a Mayara não tinha. E era um potrinho. Hoje é dia 29 para 30. Essa semana eu tive a notícia que eu vou ser vó.
Então, Deus me mostrou meu neto e eu vi como eu tava conectada já com meu bichinho, com meu potrinho. É muito emocionante pra mim. Quando a Mayara disse, Mayara e o Josias me ligaram essa semana de manhã e me disseram que ela tava grávida, eu me desabei a chorar. Eu ainda tô catráqueo, porque eu fui entubada 2 vezes. Deus é tão bom comigo que Ele não deixou eu não lembro, graças ao bom Deus, eu não lembro de terem colocado o tubo em mim. Não lembro de terem tirado. Pegaram acessos no meu pescoço, acesso central para dar sedação, porque na veia não suporta, né, esse tipo de sedação forte. Eles pegaram acesso aqui e acesso aqui também dos 2 lados. Então eu tô marcada aqui, o cabelinho meio que esconde. Mas eu tô passando óleo de girassol pra passar. Nossa, assim, ó, incrível. Eu andei de barco, eu lembro que eu andei de barco com meu primo. Não sei por que tanto meu primo apareceu no meu coma, meu primo Stefano. Eu andei de barco, eu, Eduardo, pai da Eloá, e a Eloá e a filhinha do meu primo. A gente andou de barco nessa cidadezinha, parecia uma cidadezinha de boneca. Eu não sei se não era em Anitápolis, onde eu fiz um acampamento em maio. Eu fiz um retiro, né? A gente chama de acampamento. Esse retiro é no retiro do sítio do São Padre Pio, né? Quem conhece é católico, sabe o poder do Padre Pio. E para mim, não sei se é lá, mas eu não sei se lá tem lago, mas parecia muito lá, muito floresta, muita coisinha assim bonita. Nesse lugar era o topo do morro, assim, sabe? E a minha mãe tava lá. E era Natal. Era Natal e tava o meu primo Stefano, Demétrios, e daí eu sei que a filhinha da minha mãe tava tomando uma tacinha de vinho, se não me engano, e a minha casa da minha mãe era muito cheia de vidro, sabe? E acabou que eu não sei o que aconteceu, minha mãe largou a taça e minha mãe tava assistindo TV em pé, e era tipo numa sacada fora, assim, sabe, da casa. Uma sacada da casa, assim, sabe, só que no morro, lá em cima. E de repente a taça quebrou, a mesa que era de vidro quebrou e pegou na minha mãe e minha mãe acabou morrendo. Então, assim, daí eu lembro que eu queria sair dali de onde eu tava. Aí, de repente, parece que me deu uma acordada, assim, fiquei bem agitada, porque eu falei, meu Deus, eu tô presa aqui. Eu sabia que eu tava em algum lugar presa, mas não tinha noção do que tinha acontecido comigo, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho que salvar minha mãe e tal, né? Até pra quem me conhece, sabe que eu sempre tive cabelo bem comprido, né? Eu só tive cabelo curto quando eu era pequitinha, por causa dos piolhos. Aconteceu que me entubaram, né? Tive que ser entubada, já não respirava mais. E daí a corda do tubo ficou bem aqui, o negócio bem aqui na minha cabeça. Formou um ninho de passarinho. As enfermeiras não deram conta, tiveram que passar a tesoura e só passaram aqui. Depois, a minha vizinha me deu de presente
um cortezinho e deu uma ajeitada, né? Fez parte de tudo que aconteceu. E eu via muito, eu tenho uma tia minha que ela faleceu ano passado, e ela era chefe de enfermeira do hospital do Trabalhador de Curitiba, né? Que eu sou natural de lá. E eu vi ela entrando várias vezes na porta da UTI. E nos primeiros dias, como eu tava... Eu tinha medo eu achava que o pessoal de lá ia me matar. Medo, achava assim. A minha amiga disse que quando me levou na ambulância, eu dizia, amiga, eles querem me matar, esses enfermeiros vão me matar, eu vou morrer. Isso que eu falava, né? E essa minha tia entrava, brigava com esse pessoal, ficava braba. No começo eu via ela bem braba, assim, sabe? E depois, quando eu fui, né, me acalmando, ela vinha e conversava comigo, porque eu mesmo sedada, eu fiquei muito agitada, né? Queria arrancar tudo, tanto que eu arranquei a minha sonda urinária e diz que tem uma bolinha na sonda urinária, não sei como é que foi, não senti dor, só quando eu acordei e vi que minha perna estava toda machucada. Então, até metade da minha coxa, assim, sabe, tem umas marcas, assim, que eu me machuquei, eu arranquei a sonda com a mão. Até o enfermeiro disse assim, meu Deus, guria, você tem não sei da onde que tu tirou força, ainda mais sedada? Aí tiveram que me dar mais sedação ainda, né, pra mim poder ficar quieta. E queria arrancar, né, daí tava com uma sonda nasogástrica. A primeira vez eles colocaram o tubo, antes a minha febre não baixava, né, não baixava, daí quando baixou, pelo menos é o que me falam, foi o que me falaram, né, porque eu não lembro de nada, eles tentaram me desentubaram, só que daí ainda não respirei, aí tiveram que abrir uma tráqueo, né, já tá bonitinho, ó, fechando, bem pequenininho. E daí tiveram que entubar de novo, descobri que eu tenho uma bolinha de tipo cartilagem de orelha na garganta, por isso que eles tiveram dificuldade de me entubar. Então, às vezes falta bastante ar, porque eu ainda tô machucada por dentro. O médico me explicou essa semana que eu estive no médico, que falta ar bastante. Mas ele falou assim, não é nada, vai melhorar aos poucos, como tu tá melhorando de pouco a pouco. Logo você vai voltar, né, assim, pra dar risada, pra chorar. Não sei se é muito emotiva, assim, a coisa, né. Voltei uma pessoa diferente, uma pessoa sensível, sabe? Eu não quero mais briga, eu não quero mais... Eu acho que agora me encontrei, sabe? O coma veio pra me mostrar muita coisa, veio pra mostrar muita coisa diferente, sabe? As pessoas que apareceram pra mim no coma. Então, essa tia, ela, como eu tava agitada, ela vinha e falava assim no meu ouvido, Luciana, tem que ficar calma, te controla, porque eu sou uma pessoa ansiosa no normal. Na minha vida atual, né? Meu óculos está quebrado, gente. Mas tudo bem. Vamos continuar a história. Eu sou uma pessoa agitada e daí a tia falava assim pra mim, Luciana, você tem que ficar quieta, porque senão eles não vão conseguir tirar esse aparelho de você. Você tá cheia de aparelho, tá respirando por aparelho, tu não consegue, se você arrancar, vai ser problema pra ti, tu não vai sobreviver. Então, tenta te acalmar, tenta ficar calma. Gente, era nítido, assim, eu via ela com os cabelos, ela tinha cabelinho Chanel, assim, daquele jeito dela toda, que ela tinha, né, no final, antes dela falecer, eu não vi muito ela, mas um cabelinho Chanelzinho, assim, sabe, eu via ela entrando na porta da UTI onde eu tava,
E, nossa, foi muito assim, muito real, assim, sabe? Né? Eu vi umas pessoas de branco vir até mim, eu de branco, umas pessoas de branco, sim, uma coisa assim como se estivessem vindo me buscar, sabe? Muito estranho, assim, meu Deus do céu. Que mais? É tanta coisa, gente, que eu queria falar tudo os detalhes, né? Eu sei que no que eu tava, nessa cidadezinha que eu tava, tipo, numa época mais pra frente. Diz que eu tava, tipo, um saco, assim, transparente, e daí fechava com zíper, assim, no corpo todo, e dentro desse saco tinha água. E eu podia entrar dentro desse saco, e era pra mim nadar ali, eu podia dormir ali, escutar música, eu gosto muito do Queen, né? E daí eu escutava Queen dentro dessa minha bolha onde eu tava. E daí a minha filha Mayara ainda falava assim: ai, a mãe com esses rock dela, nada a ver. E eu tava dormindo na casa do pai de Josias, acho que isso eu nem contei pra Mayara. E eu tava dormindo na casa do pai de Josias, eu, a Mayara e o Josias. E cada um na sua bolha. A Mayara estava na bolha dela, escutando a música dela, e tinha água dentro da bolha. O Josias estava numa. Certo, os dois estavam escutando pagode, né? Porque eles gostam de pagode. E eu tava escutando rock, né? Eu tava escutando Fred Mercury. E a Mayara reclamando. Ai, a mãe, esses rock dela, meu Deus do céu. E eu falava assim, bobinha, é louco de bom, eu falava pra ela. Só que, na verdade, essa bolha fazia eu nadar. E diz que eu nadava assim, ó. É como se fosse um saco de dormir, sabe? E daí, eu tinha que nadar. Eu tava em Curitiba, né? Na casa do pai do Josias. Eu tinha que nadar por debaixo de Curitiba, que tinha um pedaço que dava para nadar. E chegava nesse lugar de fisioterapia, que era hospital, mas eu chegava nesse lugar, eu tinha que nadar. Daí eu entrava num outro recipiente para nadar. E daí eu lembro que era um lugar amarelo e era uma piscina, tinha muita piscina, muita gente mergulhando e nadando. E eu tentava fazer força para nadar, mas eu não queria nadar, não conseguia. E na ponta desse negócio, bem na ponta, tava o Eduardo, pai da minha filha, e a minha filha. E daí diz que o Eduardo falava assim, vem, nada, você tem que vir pra gente criar nossa filha junto ainda, vem, nada, né? E eu fazia assim, porque como se eu estivesse me afogando, sabe? Eu não sei em que momento que tava, faltou um pouquinho de ar. Que momento que eu tava passando no coma, que disse que eu fazia assim, não quero, como se eu não quisesse nadar. E daí tinha um fisioterapeuta na minha frente e me chamava assim, vem, e eu, não queria. E o Eduardo me chamando, e daí eu fiquei braba dentro da bolha, porque eu falei, meu Deus, o que o Eduardo trouxe essa Eloá aqui? Daí disse que uma enfermeira atendeu a Eloá, porque a Eloá tava com tosse, receitou um xarope. Olha, louca do caqui. Meu Deus do céu, que pira, que viagem enorme. Nossa, o negócio dessa bolha é muito, muito doido. Eu não sei que parte, mas as minhas filhas me contaram, acho que tinha... O Eduardo foi me ver, não sei se foi na primeira ou na segunda semana, porque eu fiquei em coma 20 dias, né? Então, tem muita coisa que eu lembro, ou que eu escutei, assim, vagamente. Diz que o Eduardo falou isso pra mim mesmo, na beira da cama, onde eu tava entubada. Que era pra mim ter força, alguma coisa assim, não sei, porque foi minhas filhas que falavam. Que eu contei pra elas disso que ele disse, que era pra mim voltar, que a gente ia criar a filha, que a gente precisava, né?
Aí também não comentei com ele isso, né? Depois que eu voltei. Eu tô em recuperação. Olha, gente, eu sei que cada dia eu lembro de alguma coisa, sabe? O cérebro da gente. Mas todas as histórias, assim, me protegeram do trauma que eu passei. Eu não lembro de ser entubada, não lembro de ser desentubada, não lembro dos acessos, nada, não lembro de nada, né? Hoje eu fui na igreja, voltei, daí teve uma amiga minha da igreja, ela disse que foi, me viu entubada. Eu falei, desculpa, amiga, mas eu não lembro de ti. Eu não lembro de ter visto você. E quando eu fui voltando da sedação, né, eu já não tava mais de tubo, né? Já tava desentubada. Só levei um susto por causa do meu pescoço. Eu não sabia, não tava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu vi, eu tava de fralda. Aí eu só pensei, gente, o que aconteceu comigo que eu tô de fralda? Olha, eu sei que tem mais coisa pra contar, assim, das histórias do coma. Tem coisa engraçada, comi chocolate, né? Não posso comer chocolate, né? Ainda mais agora, depois dessa acidez diabética que eu tive, né? Atocidose, uma coisa assim, um negócio assim. Ácido no sangue, foi muito açúcar, eu misturei um remédio chamado metadona, não sei onde que eu tava com a cabeça, e com clonazepam, que eu queria dormir. E aconteceu tudo o que aconteceu. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com quem a gente anda, tem que ter cuidado com quem a gente conversa. Tem pessoas que não querem só o bem da gente, né? Tive que passar por tudo isso. Teve gente aqui fora que ficou falando mal de mim. Teve gente que ficou falando que se eu ficasse vegetativa, a minha outra amiga que estava me cuidando, que ia me cuidar, que eu que me ferrasse. Sabe, olha, e se dizer amiga, sabe, assim, decepção. Tive bastante decepção, assim, sabe? Eu senti vontade de, já desde semana passada, tinha falado pra Mayara, que eu falei, acho que eu vou gravar um vídeo contando um pouco do coma, como que foi. Mas assim, enquanto eu tava em coma, eu não senti nada, não sentia dor, não sentia nada, só as viagens intensas, assim, essas coisas, negócio de eu ter perdido a minha mãe. Ainda quando eu acordei, eu não conseguia falar, né? Quando eu acordei, daí, até assim eu quero agradecer muito, muito mesmo do fundo do meu coração nesse vídeo, que quem me cuidou foi a Rafa, a Rafa, os filhos dela. A Rafa e o Rafa foram guerreiros. E tudo que essa família passa, todos os dias eles iam na UTI pegar o boletim de ocorrência. Porque a minha única família aqui é a Ana Cláudia, né? Ana Cláudia trabalhando de noite, então para ela é bem difícil, né? De ir ao hospital. Mas sempre revezava. A Rafa, o Maico e a Sandra, que são meus vizinhos, que assim, ó, jamais imaginaria que eles iam me ajudar tanto assim, tá? Jamais imaginaria que eu ia sentir tanto o Espírito Santo vir deles, tanto. E tanto assim que quando a Rafa e o Marco e a Sandra chegaram pra me ver, eu não reconheci de primeira, assim, sabe? Foi bem complicado, assim. Eu ficava olhando, assim, meu, quem que é? Então, assim, a sedação, as drogas que eles dão pra gente é bem forte, assim, sabe? Aí quando eu fui voltando, que eu fui vendo, assim, né, o que foi, o que estava acontecendo, aí foi caindo minha ficha, sabe? Enquanto eu tava em coma, tava lá naquele paraíso, naquela cidadezinha que parecia de boneca, comia chocolate de colher, né? Vi essas pessoas de roupas brancas, eu de roupa branca num gramado verde.
essas pessoas me chamando. Olha, é bem assim, sabe, pra mim foi bem intenso, assim. Eu sou uma pessoa intensa, né? Eu tenho esse negócio de intensidade na minha vida. Tudo que eu sinto, tudo que eu passo, tudo é muito intenso. Por isso que me tornei uma pessoa bastante ansiosa. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa assim, porque eu vou falar pra vocês que cada dia eu lembro de alguma coisinha, sabe? Cada dia meu cérebro libera alguma informação para, mas aconteceu isso. Mas sabe? Tanto que, nossa, gente, é uma viagem sobrenatural. E eu sou um milagre vivo, tá? Eu devo ter uma missão muito grande para cumprir aqui na Terra, porque eu tenho que terminar de criar minha filha. Graças a Deus eu sinto me esforçando ao máximo, né? Para me recuperar. Depois que eu vi o que tinha acontecido e como que eu tinha que fazer para me recuperar dentro da UTI, eu tentei me esforçar ao máximo. Tentei fazer tudo que as enfermeiras faziam, ficava bem quietinha. Bom, não falava nos primeiros dias, né? Aí quando colocaram o caninho aqui na minha garganta, aí você aperta aqui assim, né? Aperta aqui e consegue falar, né? Aí todo mundo esperando, as enfermeiras, né? Todo mundo esperando pra ver como que era a minha voz, né? Ninguém me conhecia, claro, né? Óbvio. Fala alguma coisa aí, Luciana. Eu, 1, 2, som, testando. Aí todo mundo deu risada. Mas olha, fui vitoriosa, fiquei só 34 dias, porque eu vi histórias de gente que fica com essa tráqueo, não consegue retirar, fica dependente desse aparelho. E é ruim, é bem ruim. Eu não sei, claro que uma intubação pode ser ruim, mas como eu não senti, eu sinto agora, ó, tipo, minha garganta coça, às vezes eu faço porque acho que tá mexido, o doutor me explicou que dói, sinto dor no peito aqui, mas ele disse que é tudo da intubação. E eu fui intubada 2 vezes, né? Porque daí quando eles tiraram, a febre baixou e tiraram a primeira intubação, eu não respirei, foi onde eles abriram a tráqueo. Aí tiveram que intubar de novo, né? Então foi 2 intubação. Então, né, devo ter machucado bastante, né? Sinto o pulmão assim, né? Mas o doutor falou, não tem nada no teu pulmão, porque deu pneumonia junto, né? Também tava com pneumonia. Aí eu sonhei também, eu não sei se é verdade, tem coisas assim que eu não sei se é verdade, se é mentira, uma loucura. A viagem sobrenatural. Que daí eles falaram, alguém da minha família falou assim, a tua tia Sueli também passou por uma situação bem difícil também. Então ela conseguiu, tu tem que conseguir, porque tu, da onde, né? Que eu não sei quem foi que falou isso pra mim. Que disse que a tia Sueli também tava mal de saúde. Que ela tinha melhorado, mas que não tinham contado pra ninguém da família, né? Pra ficar só entre a família deles ali. Eu acho que é isso. Né, além de eu ver tudo isso, né? Nessa cidadezinha, a minha prima Diana morava num chalezinho vermelho. E eu tava, tipo, numa época pra frente, tipo, parecia como se eu estivesse no futuro, sabe? Aí disse que tinha um aplicativo no celular que apertava e apareciam uns bichinhos. E a Eloá gosta muito de bichinhos, sabe? A Eloá adora gato. E eu não tenho nenhum gato. Mas ela tá me insistindo, sabe? Mas por enquanto não. E eu tenho 2 cachorras, né? E daí diz que apertava nesse aplicativo,
apertava assim, aparecia o gato mesmo assim, tipo, aqui na sala de casa, de verdade. Aí a Eloy ia lá, fazia carinho no gato, brincava com o gato. Aí tinha vários tipos de aplicativo, de várias coisas, dependendo do que a criança queria. Aí eu lembro também que tinha umas bolinhas. Daí eram umas bolinhas que a gente comprava coloridas e essas bolinhas flutuavam. E eu, na casa da minha mãe, dessa que eu contei que ela faleceu, tinha um colchão e a gente pulava com as bolinhas e eu brincava com a Eloá, brincava e pulava, brincava, era tudo colorido, bem colorido assim, sabe? E daí eu não sei, eu falei, quando eu sair daqui, mas eu quero ir direto, que tinha no shopping, eu quero ir direto no shopping comprar essas bolinhas. Nossa, eu vou ter que comprar. Da onde nem existe. 2050, de certo, vai existir, sei lá, não sei quando, do jeito que tá as coisas também, né? As evolução. Mas é assim, a gente tem que passar por provações. Eu acho que Deus me deu uma segunda chance. E eu agora vou me redimir muito por tudo que eu fiz de errado, né? A gente faz, eu não sou perfeita, não sou santa. Eu tenho os meus defeitos, os meus erros, eu errei, né? Então, assim, eu sempre falo, toda ação tem uma reação. Não pretendo ficar fazendo briga e discórdia, mas eu sou um pouco temperamental, né? E é isso. Mais ou menos a história do meu coma foi esse. Foi muito bonito, um lugar bonito, um lago bonito. Nesse barco era um barco enorme, esse barco era um barco do meu primo. E era um barco de madeira. E daí tinha, tipo, meu primo era amigo do cara do restaurante, e daí pedimos camarão, comemos camarão, eu, o primo e a priminha, a Eloy e o Eduardo comemos camarão, tomamos cerveja. Coisas que eu não posso mais fazer, né? Talvez o camarão até posso, né? Mas a cerveja eliminada do Big Brother. E então foi assim muito legal essa cidadezinha, não sei onde que é, sei que é a coisa mais linda. Me esconderam o casamento tinha tipo um coroinha, como se fosse um frei assim, sabe? Que era o filho da minha amiga Márcia. Mas aí eu falei assim, mas tu não tinha desistido de ser padre? Não, mas eu tô aqui, faz anos que eu tô aqui, eu tô trabalhando pra isso e não sei o quê. E daí ele me levou pra conhecer a igreja, eu fui na igreja e tal. E lá na igreja de cima desse morro foi onde começou a acontecer o casamento, que eu descia de cavalo, e todo mundo de cavalo, o meu tio Sandro, a mulher dele, os filhos, todo mundo de cavalo, gente. Foi assim, coisa de sonhos, não sei de onde que eu tirei isso, nunca nem filme vi. A minha família toda. E a minha família, para chegar nesse lugar, também entraram dentro dessa bolha d'água aí que eu falei que eu tava dentro. Eles entravam e estavam nadando também dentro dessa bolha. A tia Sueli passou por mim e fez assim, ó, tchau. Eu não sei onde que eu tava vendo e ela me dando tchau. Tava todo mundo indo pro casamento. Chega de casar, né, gente? Ai, pra ir é ruim ainda, eu fico apanhada. Mas é isso. Acho que por cima um pouco deu pra contar, né? É tarde, eu tô com um problema de insônia sério. Eu não tenho conseguido dormir. Tenho passado por umas ansiedades aí, ainda mais de madrugada. Mas vai passar, se Deus quiser, né? Então tá, um beijo.